Empresário passa por um grave acidente durante manutenção em caminhão, acabou sendo esmagado e passando por uma experiência fora do corpo. Assista até o final e entenda porque Jesus é nossa salvação. Deixe seu like para que este relato possa chegar a mais pessoas que precisam ouvir essas palavras. Se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Vamos ao testemunho. Meu acidente que vou falar aconteceu em 2006. Eu era dono de uma empresa onde eu viajava pelo estado de Wisconsin fazendo reparos em motores diesel. Basicamente ia a qualquer lugar que precisasse para realizar essas manutenções. Só para voltar um pouco, quando criança alguém me falou sobre Deus e disse que ele era real. Foi durante esse tempo que eu estava sendo repetidamente abusado sexualmente por algumas babás e foi aí que ouvi falar sobre esse Jesus. Eu era muito cético e, no final das contas, não acreditei na história. A pessoa que me contou uma história da Bíblia, onde Jesus estava em uma área e os pais estavam levando seus filhos para abraçá-los. Os discípulos ficaram bravos e mandaram os pais tirarem as crianças de lá, que Jesus tinha coisas mais importantes para fazer do que ficar por perto de crianças. E Jesus repreendeu seus discípulos e disse: "Deixai vir a mim as criancinhas." Então alguém me contou essa história quando eu tinha 5 anos. Basicamente disse que Jesus ama tanto as crianças que não deixa coisas ruins acontecer com elas. Isso foi em um momento em que eu estava sendo repetidamente abusado, então não acreditei na história. Alguns meses depois, em uma noite muito ruim, no meio do meu medo, tristeza, dor, no meio de tudo isso, eu simplesmente disse: "Jesus, se você é real, então prove. Abrace-me como você fez com as crianças na história." Como uma criança de 5 anos, tive uma experiência onde acredito que Jesus me abraçou. Não contei a ninguém que isso aconteceu. Mas para mim aquilo foi a base de saber, no fundo da minha cabeça, quando eu disse: "Jesus, se é real, me abrace." E eu recebi um abraço, mesmo não frequentando a igreja regularmente, mesmo sendo a criança na escola que estava sempre se metendo em confusão, sendo expulsa do ônibus escolar, da escola, envolvida com drogas e álcool desde cedo. Mesmo sendo essa criança problemática, eu ainda acreditava, no fundo da minha cabeça, que Jesus era real por causa daquela experiência. Então, agora, avançando, eu estava na casa dos 30 e poucos anos. Fui chamado para fazer um reparo diesel em um caminhão de marca Peterbilt, em uma empresa madeireira a cerca de 1 hora ao sul daqui onde moramos. Trabalhei no caminhão nos dias 14, 15 e 16 de novembro. O dia 16 foi o dia do meu acidente. Basicamente, terminamos de montar o caminhão naquele dia 16. Eu estava trabalhando com o mecânico que trabalhava naquela empresa madeireira. No final do serviço, para testar o reparo, queríamos ligar o caminhão para verificar se o vazamento havia sido consertado. Eu pedi para ele subir no caminhão, que estava ligado, rodando talvez uns 15 a 20 minutos. Estava guardando minhas ferramentas, não estava vazando, tínhamos verificado que o reparo estava bom. O caminhão estava completamente montado, exceto por 2 coisas. A roda dianteira do lado do passageiro havia sido removida e o filtro de ar do motor também ainda estava fora. O caminhão estava ligado havia uns 15 a 20 minutos. O que normalmente se faz é levantar algo com um macaco e depois transferir o peso para um apoio ou bloco, algum tipo de equipamento de segurança, para que fique mais seguro. Leonard não tinha feito isso, apenas levantou com o macaco. Todo o peso estava no macaco. Olhei embaixo e vi que estava no macaco. Não havia apoio, nenhum equipamento de segurança. Mesmo assim, decidi ir embaixo do veículo. Já estava assim havia 3 dias, não tinha apresentado nenhum problema. Há uma ferramenta que os mecânicos usam para trabalhar embaixo dos veículos, chamada gaiola. A questão com as ferramentas é que existem as caras e as baratas, e eu sempre digo que as ferramentas baratas são muito chatas de usar. Não fazem o trabalho direito, costumam quebrar. Olhei para a gaiola que ele tinha acabado de tirar debaixo do caminhão e pensei em usar a dele para ir até o caminhão, mas vi que era de plástico oco, com rodinhas pequenas, uma porcaria total, e não queria usar. Não queria que me frustrasse. Então olhei para trás da minha picape, minha gaiola estava toda amarrada.
Levaria mais tempo para pegar a minha, então apenas decidi usar aquela porcaria dele. Subi naquela gaiola plástica oca, fui debaixo da frente do caminhão, entrei com os pés à frente. Rolei para debaixo do caminhão e agora estou deitado embaixo daquele eixo que tem algo entre 10 e 12 mil libras de peso, segurado por um macaco do meu lado esquerdo, lado do passageiro, porque estou de costas. O macaco está aqui do meu lado esquerdo, e o eixo está talvez a 1 ou 2 polegadas acima do meu umbigo, atravessando o meio da parte mole da minha barriga, basicamente da parte de baixo das costelas até o topo da pelve. Deitado embaixo do caminhão, gritei para o Leonard, o outro mecânico. Leonard, desliga! Não preciso que esteja ligado para diagnosticar esse outro vazamento. Então ele subiu no caminhão para desligar o motor. Esse caminhão, em particular, tem o que chamamos de suspensão a ar, então tem bolsas de ar na suspensão traseira e na cabine. Quando ele subiu no caminhão, o caminhão inteiro mexeu e balançou, o que seria normal por causa da suspensão de ar. Quando ele fez isso, vi algum outro movimento com o canto do meu olho esquerdo aqui do lado do passageiro e virei a cabeça para o lado esquerdo, lado do passageiro do caminhão, bem na hora de ver que quando o Leonard tinha ido para o caminhão e tudo tinha se mexido, o eixo também se mexeu, o macaco tinha escorregado e na verdade estava oscilando e balançando embaixo do eixo, mal se segurando. Tinha escorregado até a borda, e antes que eu pudesse pensar ou piscar ou fazer qualquer coisa, o macaco saiu voando como um foguete. Aquele grande eixo de aço desabou e bateu no concreto. Basicamente, o eixo caiu pelo meio do meu corpo como uma lâmina cega, porque a roda do lado do motorista ainda estava conectada. Isso segurou o lado do motorista, mas como a roda do passageiro tinha sido removida, permitiu que o lado do passageiro do caminhão caísse no chão da garagem. Quando isso aconteceu, o eixo caiu pelo meio do meu corpo, me esmagando. No impacto, sangue jorrou do meu corpo, da minha boca, de dentro para fora, e quando saiu da minha boca e percebi naquele momento o que tinha acontecido, chamei por Jesus e disse: Senhor, ajude-me. Tenho certeza que a razão pela qual fiz isso foi porque, como eu disse, aos 5 anos chamei e disse: Jesus, se é real, me abrace. E ele fez. E para mim aquilo fixou na minha mente que ele era real. Quando olhei para o lado esquerdo do meu corpo, havia cerca de 1 polegada de espaço entre a parte de baixo do eixo e o concreto. Então sei que meu corpo tinha aproximadamente 1 polegada de espessura, além de eu estar em cima de uma gaiola. Aquela gaiola plástica oca tinha desabado, estava completamente chata, não havia nada ali. E olhei para o lado direito do meu corpo e entre a parte de baixo do eixo e o concreto talvez uns 5 centímetros de espaço, então eu provavelmente tinha o dobro de espessura no lado direito. No meio do meu corpo, onde minha coluna vertebral fica, não tenho mais umbigo, mas reto pelo meio de onde meu umbigo costumava estar, até as minhas costas, é a minha vértebra L4 e L5. De acordo com o raio-x, ela rachou e ficou em formato de D. Então eu era mais fino que a minha coluna, se você consegue imaginar isso. Chato pelo meio do meu corpo quando esse caminhão caiu em cima de mim, não consigo nem dizer o quão ruim foi a dor. A dor estava fora de escala. Leonard saiu do caminhão sem desligar o motor. Estou olhando de volta debaixo da frente do caminhão, debaixo da parte da frente do caminhão. Leonard está me olhando debaixo daquele espaço. Nossos olhos estão travados, estou olhando por cima do meu ombro direito para ele e ele está, sabe, de joelhos olhando para mim embaixo do caminhão. Seus olhos estavam arregalados. Ele parecia chocado quando viu que meu corpo estava partido ao meio e simplesmente congelou. Pareceu uma eternidade. Então comecei a implorar, resmungando. Dizia: Leonard, por favor, ligue para o 911. Continuei dizendo: por favor, ligue para o 911. E ele apenas congelou com aquele olhar de medo, aquele olhar de horror e choque. Ele se sentiu mal, se sentiu culpado, travou. Finalmente saiu do transe. Ligou para o 911. É no meio do nada, como você pode imaginar, um corpo de bombeiros voluntário. Isso foi em 2006, antes dos smartphones. Então esses caras, celulares, pagers tocando, sei lá. Então ouço ele no telefone gritando:
Sabe, por favor, mande alguém. Caminhão caiu em cima de alguém, esmagou um homem ao meio, esmagou um cara ao meio. Ele desliga o telefone, vai até o macaco, vai tentar tirar o caminhão do meu corpo, e estou implorando para ele desligar o motor, ele desligou. Novamente, porque o eixo agora está no concreto, ele não conseguiu colocar o macaco embaixo. O mais próximo que conseguiu foi colocar na mola em forma de U. Para quem entende de mecânica, sabe que não se deve levantar algo em uma curva, deve-se levantar com o macaco em uma superfície plana para que suba reto. Mas em vez disso estava levantando na curva da mola em U, o macaco só ia escorregar e subir pelo arco daquela mola. Estou implorando para ele não levantar ali porque sabia que o macaco só iria escorregar, e ele me dizia que era o único lugar que tinha, era tudo o que podia fazer. Está bombeando a manivela, o macaco está escorregando pela curva do arco da mola e finalmente pegou, apenas por pouco, por muito pouco. Agora está subindo conforme ele levanta, muito devagar, a cada pequena bombada do macaco está fazendo o caminhão subir. Finalmente consegue tirar o caminhão do meu corpo, o macaco está pendurado por muito pouco. Agora consigo ver meu corpo de cima a baixo pela primeira vez, e a primeira coisa que aconteceu foi uma fraqueza incrível. Descobrimos depois que a razão pela qual a fraqueza aconteceu é porque eu tinha 5 lugares em que artérias principais foram completamente rompidas, e enquanto o eixo estava em cima do meu corpo, mantinha todas aquelas artérias e veias comprimidas, mas assim que levantou o caminhão do meu corpo, fui capaz de sangrar livremente, sangramento interno dentro do meu corpo. Foi daí que veio a fraqueza. Descobrimos depois. Vejo meu corpo esmagado. A dor está fora de escala. A fraqueza está tomando conta, estou entrando em choque conforme sangro internamente. Meu coração está acelerado, estou apavorado, com medo que o macaco escorregue e simplesmente caia no meu corpo de novo. Estou implorando para o Leonard me tirar debaixo do caminhão. Estou implorando para ele pegar a parte de cima da gaiola e me puxar debaixo do caminhão, mas ele não fazia. Então entro em pânico, alcanço para trás e consigo agarrar a parte de baixo do para-choque, aqui atrás da minha cabeça. Mesmo com o corpo esmagado no meio da gaiola, há rodinhas em cada extremidade, pequenas rodinhas plásticas em cada ponta. Quando agarro a parte de baixo daquele para-choque, precisei de toda a minha força, mas consigo arrastar meu corpo para fora de novo, porque estou em choque e apavorado. Consigo arrastar meu corpo para fora o suficiente para que agora minha cabeça e ombros estejam para fora debaixo do para-choque dianteiro e o resto do corpo ainda embaixo do caminhão. Olho debaixo do caminhão e vejo que o eixo agora está acima da parte inferior das minhas pernas. Se o macaco escorregar e o caminhão cair de novo, vai cair sobre minhas pernas e quebrá-las. Coloco as palmas das mãos no para-choque e penso que se eu fizer mais um impulso... Foi aí que meu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Não estava tremendo. Estava sacudindo feito uma folha. Sacudindo incontrolavelmente e nem consegui dar o segundo impulso, o que realmente me assustou, e foi bem nesse momento que percebi que não conseguia nem sequer respirar. Estou fraco demais e não consigo puxar ar. Foi bem quando os 2 primeiros bombeiros voluntários chegaram e agarraram meus braços tentando ajudar. Aparentemente, descobrimos depois, a razão de moverem meus braços era tentar manipular meu diafragma para afastá-lo dos pulmões e ajudar a respirar. Mas não estava funcionando. O que aconteceu depois foi que literalmente ouvi meu coração parar e soou como desligar um motor. Naquele momento, quando ouvi meu coração parar, meu espírito deixou meu corpo e subi até o teto da garagem. Podia ver todas as pessoas do corpo de bombeiros voluntários em pé ao redor. Enquanto olhava de cima, a coisa mais estranha era que nem sabia quem era a pessoa embaixo do caminhão. Estava tão desconectado da cena do acidente. Estou observando e vi tudo de cima, em paz. 2 anjos estavam ao lado do mecânico que chorava e pedia perdão. Os socorristas chegaram, mas uma mulher insistiu em reanimar meu corpo mesmo depois que disseram ser tarde demais. Ela gritou meu nome e pedia que eu voltasse. Meu espírito desceu do teto e reentrou no corpo quando ouviu seus gritos.
Meu coração reiniciou, mas a dor era insuportável. Quis voltar para a paz, então meu coração parou de novo. Meu espírito subiu e entrou num túnel indo para a luz do céu. Mas fui puxado de volta pela voz da mulher me chamando. Isso se repetiu mais uma vez. Na terceira, escutei Deus dizer que teria de lutar para viver. Não queria pela dor, mas poderia pela minha esposa e filhos. Fui levado às pressas para um hospital e sobrevivi contra todas as probabilidades. Descobri depois que uma mulher orando era uma nova cristã que acreditava poder ressuscitar com a fé que Jesus prometeu. Por causa dela e dos anjos, estou vivo e sei que Deus é real. Vou dedicar minha vida a compartilhar isso com todos, pois se Ele me ajudou, e fará o mesmo por qualquer um. Não importa a sua situação. Conte seu problema e peça ajuda. Tenho certeza de que eles o ajudarão. Quer continuar ouvindo outros testemunhos como este? Clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.